Eu quero falar com você que está cansado da sua autoimagem. Você se vê no espelho e não gosta muito do que vê. Eu quero te ajudar com isso hoje. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, eu sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quero te ajudar com esse ponto, que eu sei que é um ponto que leva muito sofrimento e várias pessoas relatam isso, inclusive para mim. Eu trabalho na área desde 1995 e eu já ouvi muita história sobre esse assunto. E eu sei o quanto é doído, o quanto é sofrido para as pessoas e eu quero poder te ajudar com relação a isso. Eu acredito que depois desse vídeo, se você ficar comigo até o final, você vai mudar um pouquinho a forma como você pensa e de repente já começar a andar na direção de resolver essa situação de uma vez por todas. Por quê? Porque essa questão sua, com a sua autoimagem, quando você se olha no espelho, você não gosta do que você vê, você fica insatisfeito com o seu corpo, algo que não, você pensa que não pode ser mudado. Várias pessoas relatam isso para mim, não tem como mudar e tem várias questões por trás disso. Muitas vezes a pessoa pensa assim, a minha família toda está acima do peso, tem sobrepeso e eu não consigo fazer isso, eu sou de uma família de pessoas com sobrepeso. Então eu quero te ajudar com relação a isso, eu tenho certeza que a gente consegue mudar. Eu já vi nesses tempos todos, desde 95 até hoje, eu já vi várias pessoas terem muitos resultados consistentes, resultados interessantes, resultados que realmente impactaram a vida dessas pessoas. Então, o primeiro ponto é você entender que isso é algo que está acontecendo, é o raio-x do momento, mas não necessariamente vai ser o raio-x do próximo momento, não necessariamente vai ser a sua realidade para o próximo momento ou até para sempre. Você pode mudar isso, você tem total possibilidade de mudar isso e eu posso te ajudar com isso, de uma forma muito simples, com pequenos passos que a gente pode estar dando em direção ao seu objetivo, ok? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar contigo, tá? Para você realmente se livrar dessa situação e não ficar travado nisso, imaginando que não tem mais o que fazer. Tem o que fazer. Conheço várias pessoas que já vieram, inclusive, falar para mim que já tinham desistido, que não queriam mais saber sobre esse assunto, que esse assunto já era um assunto morto, enterrado, que não tinha mais o que fazer. E sempre tem o que fazer. É só você encontrar as pessoas certas que estão dispostas a te ajudar a fazer algo diferente, a mudar esse jogo, a virar esse jogo. De repente, esse é o seu momento. Não é à toa que você está aqui nesse vídeo, não é à toa que você está comigo até agora nesse vídeo. É porque realmente você quer mudar e eu estou aqui disposto realmente a te ajudar. Olha só, primeiro ponto importante para você entender sobre isso. Nós temos um tripé, tá? Um tripé, eu gosto de chamar, que é o tripé do estilo de vida saudável, tá? Nesse tripé, ele é composto por atividade física, ele é composto por uma alimentação adequada e ele é composto por um sono reparador. Como assim, Eduardo? Atividade física, de uma forma generalizada, óbvio que você vai procurar aquilo que te dá mais prazer, aquilo que você gosta, aquilo que realmente te mobiliza, que te dá vontade de praticar. Não algo que seja sofrido, que você não tenha prazer. Realmente tem algumas atividades que são importantes e talvez você não tenha prazer. Mas deixa isso para depois, e deixa isso para um outro momento. Vamos começar com aquilo que você tem prazer. Qual é a atividade que você tem prazer? É dançar? É caminhar? É nadar? Qual é a atividade que te dá prazer? Alguma atividade te dá prazer. Talvez você não tenha encontrado ainda a atividade que dá prazer, mas tem alguma atividade aí que te dá prazer. Vou repetir sempre, tá? Ao longo desse tempo eu vi várias histórias de mudança, com pequenos cliques. Eu tenho o hábito de postar vídeo no meu Instagram, eu tenho o Instagram que chama Edu Ayub, não é o Instagram que é ligado à VIP, que é desse canal que você está vendo, eu tenho o meu particular. E quando eu chego do pedal, eu tenho o hábito de pedalar quarta, sábado e domingo, quando eu chego do pedal, eu falo assim, chegando do pedal, o que você vai fazer por você ainda hoje? E essa frase minha, o que você vai fazer por você ainda hoje, impactou várias pessoas.
E essas pessoas arrumaram um jeito de começar a fazer algo, começar a fazer uma atividade física, nem que seja é o que eu falo, inclusive nos meus stories, nem que seja meia dúzia de flexão de braço, meia dúzia de abdominal. Mas Eduardo, meia dúzia de flexão de braço, meia dúzia de abdominal, já vai resolver? Não, talvez não vai resolver, mas é o primeiro passo, é disso que nós estamos falando. É o primeiro passo para você começar. Uma jornada de 1.000 quilômetros, ela começa com o primeiro passo. Não tem como você dar 20 passos de uma vez só. Você dá o primeiro passo, o segundo, até dar o 20º. E é disso que eu estou falando. Então, vamos pensar, né? Vamos pensar qual é a atividade física que de repente eu tenho prazer de fazer, que eu gosto de fazer, que eu fazia. Eu já fazia essa atividade física. Teve um momento que eu fazia, lá na minha adolescência, na minha infância, eu fazia. E por que eu parei? Então, vamos voltar, vamos procurar essa atividade física. Vou dar o meu exemplo para você. Eu pedalava, quer dizer, eu lutava, né? Eu lutei Muay Thai, lutei Jiu-Jitsu, lutei mesmo em campeonato, né? Eu lutava, né? Era atleta. E eu tive uma lesão razoavelmente grave no meu joelho e por conta disso eu tive que parar de lutar. E aí eu fiquei pensando, né? Mas o que eu fazia antes mesmo, né? O que eu fazia antes? E aí eu lembrei que eu pedalava. E aí eu peguei a bicicleta, eu fiquei um tempo sem fazer atividade física depois que eu parei de lutar, porque mexeu um pouquinho comigo. Aí eu peguei a bicicleta e fui num parque aqui em Campinas, que é onde eu moro, né? Inclusive eu estou aqui na minha clínica de treinamento personalizado aqui em Campinas, na VIP. Peguei a bicicleta e fui até esse parque e dei uma volta nesse parque. Esse parque tem 5 quilômetros. Eu saí daqui da VIP, inclusive, fui até lá, dei uma volta e voltei. Hoje eu pedalo 40, 50, 60 quilômetros num ritmo forte. Pedalo a 23, 24, 25 quilômetros por hora de média. Mas foi assim que eu comecei. Saindo daqui, indo até a lagoa do Taquaral, que é aqui em Campinas, dando uma volta na lagoa e voltando. 5 quilômetros apenas. E eu fui buscar então o que eu fazia antes de competir, né, como atleta de luta. É isso, né? É isso. O segundo ponto desse tripé é a alimentação. E aí, várias pessoas pensam na questão da dieta, né? A gente vai falar sobre isso depois. Mas é você procurar uma alimentação adequada. As pessoas, via de regra, elas sabem que é uma alimentação adequada. Elas entendem o que é uma alimentação adequada. A alimentação adequada não precisa ser tão restrita assim. Inclusive, tem várias pesquisas mostrando que quanto mais a gente restringe, mais compulsão a gente gera. Então, não é esse o caminho, né? É o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. A gente não precisa nem estar aqui e nem estar lá, né? Entre o 8 e o 80 tem 72 possibilidades. E a gente fica entre o 8 e o 80. Ou eu como tudo direito, ou eu não como nada direito. Ou eu faço atividade física todo dia, ou eu não faço atividade física dia nenhum, né? Então, qual é o caminho do meio? A gente sabe o que é importante, comer legumes, verduras, frutas, a gente já sabe isso. É colocar em prática o conhecimento que a gente já tem. Ou vai me dizer que você acredita que batata frita é um bom alimento? Você acredita que você comer algo de fritura é um bom alimento? Você sabe que não é. Mas eu gosto, Eduardo. Então aí a gente vai encontrar o caminho do meio, o equilíbrio, para você poder comer algo que te dá prazer, mas não exagerar nesse algo, né? Ter um equilíbrio. Então, alimentação é importante. Eu preciso te falar uma coisa, com relação ao peso, com relação ao emagrecimento, a alimentação representa 80% do resultado. Isso, eu tenho base no que eu estou falando, tá? Eu tenho base prática do que eu estou falando. Quer ver um exemplo para você? Você conhece pessoas que não fazem atividade física, mudaram os hábitos alimentares e estão emagrecendo. E você conhece pessoas que fazem atividade física, às vezes até meio alucinado assim, compulsivo na atividade física e não emagrecem. Por quê? Porque emagrecer, se a gente pudesse resumir assim, bem resumido mesmo, é o quê? É uma conta de banco. Você tem o quanto você ingere de calorias e o quanto você gasta de calorias.
Então, se você ingerir mais calorias do que você gasta, o que vai acontecer? Você vai engordar. Se você gastar mais calorias do que você ingere, você vai emagrecer. É simples, é uma conta simples, é uma conta rápida, fácil. É assim que a gente resolve essa questão do emagrecimento. Então, você precisa dar um passo em relação a isso, né? Você precisa pensar o que dá para você fazer, encontrar qual é o seu caminho do meio com relação a isso. Uma outra parte do tripé é o sono. O sono é muito interessante, porque o sono contribui com o emagrecimento. Durante o sono, a gente libera alguns hormônios que são importantes para o emagrecimento. Se você não sabia disso, fique sabendo. Inclusive, pessoas que dormem, pesquisa, tá? Pessoas que dormem 5 horas, em torno de 5 horas, estão mais propensas ao sobrepeso. O ideal é que você durma de 7 a 8 horas. Bacana isso, né? E aí, a gente fica pensando, né? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Vai ter que fazer algumas mudanças, pequenas mudanças, para você ter um sono de qualidade e um sono reparador. Um sono que realmente te prepare para os desafios do dia e te recupere do dia anterior. Esse é o objetivo do nosso sono, né? Colocar o nosso sistema em stand-by, para ele ser reparado, todo o nosso sistema ser reparado. E você poder voltar no dia seguinte, pronto para enfrentar os desafios do seu trabalho, da sua vida pessoal, da sua família, que a gente tem desafios. A gente enfrenta desafios no nosso dia a dia. Não é que eu estou te desejando isso, mas é a realidade. Inclusive, é isso que faz a gente evoluir, né? A gente poder superar esses desafios e fazer melhor a cada vez que um desafio aparece. Um outro ponto importante que eu quero falar com você é o seguinte: Eduardo, mas você está falando aí um monte de coisa, de onde você está tirando tudo isso? Algumas coisas eu já falei, que tem base científica, e eu também estou falando com base na minha experiência profissional, desde 95, faz um tempinho já, né? Faz um bom tempinho. Em 95, eu comecei aqui em Campinas, numa academia que chamava Energia e Vida Nova. Era uma academia de balé, e eu fiz uma sociedade com essa bailarina e eu montei uma academia de musculação junto com a academia de balé. Tinha algumas mães que queriam fazer atividade física, tinha até algumas bailarinas que queriam fazer atividade física. E foi ali que eu comecei, né? Em 95, muito tempo atrás. Comecei a colocar em prática todo o conhecimento que eu tinha adquirido na faculdade, na parte de treinamento, na parte de programas de atividade física, programas de emagrecimento, pensando no emagrecimento da pessoa. Então, foi assim que eu comecei. Agora, da minha experiência prática, eu quero te contar duas situações que estão bem relacionadas com isso que eu estou falando. Um deles é o João. O João foi um cara que me procurou, ele estava acima do peso, bem acima do peso, estava com 105 quilos, e ele viu um caso que eu tinha atendido, que era do Caio. E o Caio emagreceu de 105 quilos, coincidentemente, para 75 quilos. E o João se mobilizou com isso. E ele também estava um pouco insatisfeito com a imagem dele, estava um pouco insatisfeito com o corpo dele. E foi muito interessante a virada de chave, a mudança que ele teve. E como ele fez isso? Com o tripé, com esse tripézinho, tá? Ele fez, começando a fazer uma atividade física, mudando a alimentação dele e ajustando o sono. Ele tinha o hábito de dormir um pouquinho mais tarde, e aí ele começou a dormir um pouquinho mais cedo, tá? Isso já ajuda muito, E foi muito interessante o caso do João, porque eu vi de perto, ele fazendo atividade física, e eu fazia avaliação nele, eu via a evolução dele, né, ao longo desse tempo. E ele não só emagreceu, ele começou a ganhar massa muscular, o braço começou a ficar mais musculoso. Foi muito interessante ver esse caso, essa evolução. Eu fiquei muito satisfeito de ver isso. Isso me realiza muito. Poder ver uma pessoa que está com muita dificuldade, que não consegue ter resultado, e aí eu ajudo essa pessoa, eu apoio, eu facilito essa pessoa a ela ter resultado. Óbvio, eu sempre falo isso, o grande mérito não é meu, o grande mérito é da pessoa, porque assim, eu posso pegar
pegar você e levar você até a beiradinha da ponte. Mas quem vai cruzar a ponte é você. Eu não posso cruzar a ponte. Eu posso fazer tudo por você, menos o que é da sua parte. O que só você pode fazer por você. Isso eu não consigo fazer. Então, o mérito é totalmente do João. O João é um cara fantástico. Eu acabei criando um vínculo de amizade com o João. A gente faz até algumas coisas juntos, profissionalmente. O João, eu não sei se eu estou falando direito aqui, né? Ele compõe música eletrônica. Música eletrônica? Eu não sei se é música eletrônica. Ele compõe música, né? O pessoal fala que é o verdadeiro DJ, ele que faz a música, né? E ao longo desse processo, ele voltou a fazer música. E agora ele está com música aí em filmes, está com música no Spotify. Enfim, o cara voou, né? O quanto que essa área da vida impulsionou outras áreas da vida dele. Olha que bacana, né? E é só satisfação, só realização. Eu me sinto honrado de ter feito parte desse trecho da jornada dele. Então é possível. Eu já vi vários, estou contando um caso, eu já vi vários casos. Tem o caso da Juliana que eu quero contar para você. A Juliana é um caso à parte. A Juliana, ela falou esses dias para mim assim, né? Quando eu tinha alguma questão, algum problema, eu não podia aí fazer atividade física, e eu não fazia atividade física, né? Porque tinha um compromisso, alguma coisa surgia no trabalho, por exemplo. Eu simplesmente não fazia mais atividade física. Eu ficava a semana inteira sem fazer atividade física. Eu deletava aquela semana e começava tudo de novo na semana seguinte. Hoje, eu não faço mais isso. Se eu não posso fazer atividade física, eu procuro um outro horário para fazer. Ou eu vejo se eu consigo fazer no dia seguinte. Eu dou um jeito na minha agenda para fazer pelo menos 2 vezes por semana. Mas, Eduardo, 2 vezes por semana não é pouco. 2 vezes por semana é melhor que nenhuma vez por semana. 1 vez por semana é melhor do que nenhuma vez por semana. E é disso que eu estou falando. É você dar o seu primeiro passo. É você começar. E eu fiquei muito satisfeito com essa mudança da Juliana. Porque olha só, uma pessoa que... Imagina num ano quantas semanas ela foi deixando de fazer atividade física. Quantas semanas ela foi deixando de fazer atividade física? Por conta dessa questão. Por conta desse ponto de ou eu faço tudo ou eu faço nada, que é o que eu falei lá no começo, do 8 ou do 80. O que a gente pode tirar de aprendizado desses 2 casos que eu contei para você, João e Juliana? Do João, que é possível. Ele estava com 105 quilos, ele foi para 75 e começou até a ganhar massa muscular. Olha que bacana, é possível. Existe um caminho para chegar lá. Vai ter algumas questões nesse caminho? Sim. Vai ter alguns desafios nesse caminho? Sim. Mas é possível e as pessoas conseguem. Se as pessoas conseguem, se uma pessoa consegue, outras pessoas também vão conseguir. Existe um caminho. E da Juliana é vamos dizer assim, o destravamento desse ou 8 ou 80, né? A libertação disso. Por exemplo, esse final de semana que eu estou gravando esse vídeo aqui para você, eu participei de um treinamento de desenvolvimento pessoal. Mas, Eduardo, você não é coach? Sim, por isso mesmo. Nós temos que estar sempre em evolução. Inclusive, eu acho que a gente veio aqui no planeta Terra para isso, para evoluir como pessoa e como profissional. E aí, eu não quis acordar tão cedo para pedalar. Tudo que eu tinha para pedalar. Eu tinha que pedalar 30 quilômetros. O que eu fiz? Eu acordei um pouquinho mais tarde e pedalei 20. E esses 10 que eu fiquei devendo, eu vou cumprir ou durante a semana ou no final de semana seguinte. Isso é a flexibilidade do 8 do 80. Senão eu fico rígido e aí ou eu faço 30 ou eu não faço nada. Não foi melhor pedalar 20 do que eu não pedalar? É isso. Simplesmente é isso. A gente tem que dar um jeito para fazer acontecer e não ficar ali se martirizando por conta disso tudo e se culpando
e entrando numa espiral para baixo. Percebe? Tem como a gente fazer de um jeito bacana, sem sofrimento, cuidando da gente, isso que é o mais importante, cuidando efetivamente da gente, não fazendo você passar por um sofrimento desnecessário, de ficar se culpando. Ah, tinha que pedalar, não fui pedalar, como é que eu vou fazer com isso? Eu devia ter ido pedalar mesmo. Não adianta, não vai resolver. O que dá para fazer? Dá para fazer 10 km, dá para fazer 15? Não dá para pedalar de manhã, dá para pedalar à tarde? Enfim, é isso. Então a Juliana é um exemplo emblemático disso, que é uma pessoa que tinha muita dificuldade. A gente, falando de perfil comportamental, eu não sei se você tem muito claro isso na cabeça, mas perfil comportamental é muito antigo, é da época de Hipócrates. Tem um perfil comportamental que é um perfil analista, que é aquela pessoa quadradinha, que ela gosta de tudo certinho, tudo perfeitinho, né? A pessoa que gosta de gráfico, que gosta de planilha, e a Ju é esse perfil, né? A gente já conversou bastante sobre isso, eu e ela, e esse perfil tem essa dificuldade, porque ele anda muito retinho, ele não consegue ter uma certa flexibilidade, mas que bom que ela conseguiu se ajeitar com relação a isso, que bom que ela conseguiu. Vamos lá, vamos falar aqui agora de tudo isso que a gente conversou. Talvez você esteja pensando assim, tá bom, mas como é que eu vou fazer com relação à dieta? Olha só, eu particularmente nem gosto desse nome dieta, não gosto de dieta, porque a dieta, via de regra, ela tem começo, meio e, você completou aí, né? Fim. Começo, meio e fim. Hoje eu não vou nesse churrasco porque eu estou de dieta. Hoje eu não vou nessa festa porque eu estou de dieta. Hoje eu não vou fazer isso porque eu estou de dieta. Então quer dizer que semana que vem você não está, ou mês que vem você não está. Não é esse o propósito. Você fazer uma dieta para chegar em tal dia, em tal festa, em tal data comemorativa e estar bem, estar magro, estar definido. É isso? É só isso? Ou você quer realmente ter um estilo de vida sustentável, consistente, que você se adapte progressivamente a isso e você tenha uma alimentação adequada? É por aí não? Ou estou falando besteira? Porque se for por aí, nós estamos no caminho certo. Agora, eu vou fazer uma dieta extremamente restritiva para emagrecer rápido, para chegar naquele casamento magra ou magro. Eu acabei de falar, né? Dietas restritivas, tem pesquisa sobre isso. Eu ouvi isso no congresso internacional que eu fui de medicina integrativa e medicina ortomolecular. Vários nutricionistas e psicólogos falando que enquanto mais eu restrinjo, mais eu gero compulsão. Olha só. É isso? É isso? Eu acho que não, né? Então, tem que ser algo progressivo, algo que eu vou ganhando habilidade, que eu vou ganhando musculatura para fazer. Vou dar um exemplo para você. Eu atendi um cara que ele tomava refrigerante todo dia. Na empresa que ele trabalhava tinha refrigerante à vontade na hora do almoço. Então ele tomava refrigerante todo dia. E aí, um dia, eu estava atendendo ele num programa de emagrecimento e ele falou assim, vou parar com o refrigerante. Eu falei assim, cara, mas parar com o refrigerante? Você não gosta do refrigerante? Gosto. Você não toma todo dia? Tomo. E vai ser possível mesmo parar? Aí ele parou para refletir. E dali ele tirou o refrigerante uma vez na semana. Depois de um tempo ele tirou 2. E a última vez que eu conversei com ele, ele tomava refrigerante só aos finais de semana. É disso que eu estou falando. Então, pensa aí com relação à sua dieta. Né? Quantas vezes você começou uma dieta? Quantas vezes você fez uma dieta que não deu certo? Você fez a dieta A, a dieta B, a dieta C? Não é por aí. É você sentar com uma nutricionista, se você for procurar uma nutricionista, e falar para ela o que você gosta, quais são as suas dificuldades, o que você não vai abrir mão, pelo menos nesse primeiro momento.
E ela que se vire, porque ela é uma profissional, ela entende como que ela vai fazer. Eu não entendo, eu não sou profissional nessa área. Mas ela vai entender como que ela vai fazer para equalizar e montar ali para você um cardápio que vai começar a levar você na direção do seu objetivo. E aí, vamos pensando nos próximos passos. Tá comigo? Tá comigo? Atividade física. Eu não gosto de atividade física, eu não gosto de academia. Eu não gosto de academia. Muita gente, muito barulho, não gosto. Eu já ouvi isso de várias pessoas. Existem muitas formas de fazer atividade física a não ser em academia. Mas Eduardo, você está aí dentro da sua. Sim, mas se todo mundo gostasse de tomar sorvete, como é que ia ser? Se todo mundo gostasse só de suco de laranja, como é que ia ser? Sorvete não foi um bom exemplo, né? Mas vamos lá. Se todo mundo gostasse só de suco de laranja, como é que ia ser? Então tem gente que gosta. Inclusive a VIP não é uma academia, né? A VIP tem uma estrutura de academia, tem uma estrutura toda de academia aqui em Campinas, mas nós somos uma clínica de treinamento personalizado. O conceito é diferente. A gente tem uma estrutura de academia, inclusive eu já atendi vários atletas, inclusive atleta que está no UFC, já treinou aqui com a gente. Aqui, exatamente aqui. Ricardo Ramos, procura ele aí para você ver. Agora, não precisa ser aqui. Pode ser aqui, mas não precisa ser aqui. Você pode fazer atividade física em várias outras situações, inclusive aí na sua casa. Aí na sua casa. Eu tenho algumas pessoas que eu criei um programa exatamente para isso, principalmente com relação à pandemia, essa coisa toda, me estimulou a criar isso, pela dificuldade que alguns clientes nossos daqui tinham de vir até aqui. Então a gente criou esse programa, é um programa de atividade física para fazer em casa. E hoje, alguns clientes nossos que vinham aqui fazem esse programa nosso em casa. Então, é assim, ó, posso falar firme mesmo? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Você pode fazer uma caminhada, você pode fazer um alongamento aí na sua casa, você pode fazer um programa de atividade física na sua casa, como o que eu tenho. Você pode procurar uma clínica de treinamento personalizado aí na sua cidade, ou se você é aqui de Campinas e você quiser vir até aqui, vai ser um grande prazer te receber. Porque, por exemplo, aqui a gente trabalha, sempre foi assim, a VIP tem 20 anos. Sempre trabalhamos nesse formato. Poucas pessoas por horário. Poucas quanto, Eduardo? 5. 5 pessoas por horário. E aí a gente divide as pessoas aqui e as pessoas não ficam se encontrando. E não ficam uma esperando a outra também, não fica esperando aparelho. Você entende que tem opção? Tem jeito de resolver? Você pode correr, né? Correr não é tão simples, tá? Não estou te estimulando a correr, não. Correr não é tão simples. Tem todo um passo a passo. Falei aqui e vou programar um vídeo para colocar aqui falando sobre corrida, tá bom? Mas se você já tem habilidade, ou conhece, ou participa de algum grupo, você pode correr. Você pode pedalar, que também não é tão simples, tá? Tem que ter uma bicicleta para o seu tamanho, regulada para o seu tamanho. Mas enfim, tem opções, né? Porque a primeira coisa que a pessoa fala, eu não gosto de academia, eu não gosto de exercício. Tá, mas tem outras opções. Você pode dançar, você pode procurar um lugar para dançar. Então, tem como, tá? E talvez você esteja pensando, esse negócio do sono que ele falou, e o sono é importante, mas nossa senhora, eu vou dormir tão tarde. Por que você vai dormir tarde? Via de regra, hoje em dia, as pessoas vão dormir tarde porque elas ficam aqui, ó, no celular. E aí eu quero te falar uma coisa muito importante, muito importante. Eu fui atender uma amiga minha que ganhou bebê faz pouco tempo, e ela me chamou na casa dela, que ela estava com a coluna travada, eu fui lá como fisioterapeuta atendê-la, e ela me contou que ela não estava conseguindo dormir, e nem a menina, recém-nascida. Eu falei, mas como que você faz? Ela começou a me contar, tal, e uma das coisas que ela fazia era deixar a luz acesa. Gente, para dormir, você precisa de escuridão. Aquela luzinha da televisão já te atrapalha. Aquilo emite, mesmo você com o olho fechado, tá? Aquilo emite uma onda que vai lá no seu cérebro e estimula, né? O nosso cérebro, ele trabalha com sono e vigília. Estimula a vigília. Agora, imagina você com a luz do celular bem pertinho aqui, mexendo no celular à noite, na cama. Isso é péssimo. Péssimo para a sua saúde, péssimo para o seu sono, péssimo para a sua qualidade de vida. Mas Eduardo, eu não sei fazer outra coisa. Então vamos começar a pensar de um jeito para fazer e vamos dar pequenos passos.
pequenos passos para te levar na direção do objetivo que você quer. Não é emagrecer? Não é poder ter uma imagem que você olhe no espelho e fique satisfeito? Então vamos lá. Vamos dar os primeiros passos. Vou repetir. Durante o sono, você libera alguns hormônios que te ajudam no emagrecimento. Olha só que bacana. Vamos aproveitar, vamos usar isso, vamos explorar mais isso para eu poder ter o resultado que eu quero. Concorda comigo? O ideal é você ter uma rotina noturna para você já ir diminuindo o seu ritmo para você dormir. Não é você se agitar, assistir um filme agitado, ficar mexendo no celular, ficar ouvindo música agitada. Você tem que ir entrando num ritmo para o seu corpo entendendo que está na hora de dormir. E ter um sono de qualidade, um sono reparador, que prepare você para o dia seguinte. Está comigo? Está comigo? Bom, se você está comigo até agora, eu imagino que está interessante para você e as coisas estão fazendo sentido aí. Porque assim, não adianta só você me ouvir e não colocar em prática. Inclusive, se você quiser, seria interessante você estar anotando essas coisas. Você pode voltar aí e rever, né? Anotando e já montando ali um plano de como que eu vou fazer. Como que eu vou fazer? Mas eu vou repetir, tá? O eletrônico, ele realmente, à noite que quer dizer próximo da hora de dormir, ele não te faz bem. Ele não te faz bem, tá? Aquela luz te estimula, aquela luz, ela sinaliza vigília para o seu corpo e não sono. Então, pensa como é que você pode dar os primeiros passos com relação a isso. Tem pessoas que funcionam de forma radical, pouquíssimas pessoas funcionam de forma radical, a grande maioria não. Então assim, qual é o pequeno primeiro passo que você pode fazer? Pensa aí no primeiro passo e vai, só começa pequeno e com consistência. Agora, algumas pessoas elas ficam tão chateadas com essa situação que elas estão passando, de estar insatisfeita com o corpo, de olhar no espelho e ver uma imagem que ela não queria ver, que ela não gostaria de ver, que ela faz o seguinte, ela começa a buscar milagres. A atividade física que vai mudar a vida dela do dia para a noite. A dieta que vai mudar a vida dela do dia para a noite. E ela nem sabe do sono. Não vou nem entrar nesse mérito porque nem sabe que o sono é tão importante assim. Tá? E aí, o que acontece? Ela acaba se frustrando, porque não existe uma dieta milagrosa, nem uma atividade física milagrosa. E eu ouço isso, tá? Várias pessoas sobem lá na minha sala para fazer uma avaliação física comigo, sentam ali e falam assim, me conta tudo o que você faz. Tudo que eu faço? Como assim? Tudo que você faz. Porque eu vi que você emagreceu, eu vi que você ganhou massa muscular. Teve uma vez, eu tive crise de pânico, de 2015 até 2018. E eu não conseguia fazer atividade física, porque sempre que eu fazia, a frequência cardíaca aumentava um pouquinho, me dava pânico. E aí, uma pessoa me viu nessa situação em janeiro de 2018. E aí, em junho de 2018, ela foi lá na minha sala e falou exatamente o que eu acabei de falar. Me conta aí, o que você está fazendo? Porque eu vi você em janeiro, você estava magrinho, né? Magrinho assim, magrinho, você tem massa muscular, né? Não é magrinho fit, magrinho doente que eu estava, né? E agora eu estou vendo você aí, né, tá definido, ganhou massa muscular, o que você fez? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu fiz o que você está vendo, você vê lá na sala de musculação, eu faço musculação, pedalo, me alimento de forma adequada, não deixo de comer nada que eu tenho vontade, só que eu estou lá entre 8 e 80, né? 72 possibilidades, com equilíbrio, e durmo bem. Só isso? Sim, só isso. A pessoa ela quer uma pílula mágica que vai resolver a vida dela. E essa pílula não existe. Essa pílula não existe. Por exemplo, cirurgia bariátrica. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço algumas que fizeram cirurgia bariátrica e engordaram novamente.
Quantas pessoas fizeram a dieta A, B, C, emagreceram bastante e depois engordaram tudo novamente? Porque não existe esse milagre. Não existe esse milagre. Agora, eu conheço várias pessoas também que começaram ali no passo a passo, começaram tirando o refrigerante uma vez por semana, pessoas que começaram a caminhar aos finais de semana e muito resultado, mudaram efetivamente a vida delas. Então, vamos ser prático, e olhar para o que realmente traz resultado para você. Eu falei com você então sobre pessoas que eu conheço do meu dia a dia, do meu ciclo de amizade, que tiveram resultados. Então é possível. Eu falei para você do tripé: atividade física, alimentação adequada e sono. Eu falei para você que algumas pessoas procuram um milagre e nisso elas ficam virando num ciclo, que ela acha o milagre da vez. O milagre da vez é esse. Ela vai lá. Não tenho nada contra, tá? Não tenho nada contra, inclusive eu acho fantástica a ideia. Agora é o CrossFit, é o que vai resolver. Não é o CrossFit que vai resolver. É você que vai resolver. Você é que vai resolver. Eu vou lá na VIP e vai resolver. Não é a VIP que vai resolver, é você que vai resolver. São as suas atitudes que vão resolver, são os seus hábitos, o seu comportamento que vai resolver. Pode ser no CrossFit, pode ser na VIP, pode fazendo atividade física aí na sua casa. De repente usando o meu programa de atividade física. Entendeu? Então, falamos sobre isso. Então tá, Eduardo, e como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço tudo isso acontecer efetivamente? Bom, não tem segredo, é o tripé, tá? É o tripé. Atividade física, alimentação e sono. Eu já falei durante esse nosso papo anteriormente, eu já deixei pistas, mas eu vou falar agora bem categoricamente. São pequenos passos. Então, qual é o pequeno passo que você pode dar hoje, agora, em relação à sua atividade física? Se você tem possibilidade, de repente você pode deitar no chão aí e fazer meia dúzia de flexão de braço e meia dúzia de abdominal e falar assim: vou realmente começar. É assim, simples assim. Vamos esperar a segunda-feira, vamos esperar o começo do mês que vem, vamos esperar o ano que vem, depois do carnaval, depois das festas juninas, Não, é agora já. Agora, nesse instante. Quebra esse ciclo. Quebra esse padrão que você tem de começar na segunda-feira, começar no mês que vem, começar depois de alguma coisa. Quebra esse ciclo. Simplesmente quebra esse ciclo. Começa já, agora, nesse instante. Eduardo, eu não posso deitar no chão e fazer uma flexão de braço e um abdominal. O que você pode fazer? Você pode sentar no sofá e levantar do sofá 3 vezes. Você pode dar uma caminhada no seu quarteirão aí da sua casa. Você pode dar uma caminhada em volta da sua casa. Você pode dar uma caminhada até o portão. O que você pode fazer? Pequeno passo. É isso. É isso. Ou não, né? Pensando na sua alimentação, lembra da história lá do refrigerante? Qual é a sua história? Porque assim, se você está realmente acima do peso, se a sua imagem que você está vendo no espelho não é a imagem que você quer ver, é porque tem algo que não está acontecendo da forma correta. Lembra que eu falei lá no começo? Do equilíbrio de caloria, gasta e ingerida? Provavelmente você está ingerindo mais do que você está gastando. O que dá para fazer? O que dá para fazer agora? O que dá para fazer efetivamente para virar esse jogo? Pequeno passo. Pequeno passo. Lembra do refrigerante? Tirou o refrigerante uma vez por semana. Continuou tomando 6 vezes por semana. E aí, você? O que dá para você fazer? Tem vários pontos para serem trabalhados. Não estou falando que é isso, tá? Só vou dar exemplo. De repente é o glúten que você vai diminuir algum dia.
De repente a carne que você vai eliminar um dia na semana, não é isso que vai mudar o seu jogo, não é a carne que está te engordando, tá? Mas é o começo do primeiro passo. Ah, então você está falando que é a carne que engorda, o glúten que engorda. Não estou falando isso. Só estou falando para você começar com algum passo. Tirar a lactose uma vez por semana, o doce uma vez por semana. Não sei, pensa aí. Qual é o primeiro grande passo? Pequeno, grande passo não existe, né? Qual é o pequeno passo que você vai dar? Não pensa num grande passo. Ah, eu já ouvi, tá? Eu já ouvi isso. Ah, eu tenho até vergonha de falar que eu vou tirar o refrigerante uma vez por semana só. Sim, mas é tirando o refrigerante uma vez por semana que um dia você não vai tomar refrigerante mais. Ou só aos finais de semana, ou só em eventos especiais. Tá bom? E agora com relação ao seu sono. O que você pode fazer em relação ao seu sono? Qual que é o passo que você pode dar em relação ao seu sono? Pequeno passo. Vamos até falar assim, é o passo que você tem vergonha de contar que você vai fazer. É esse. Esse é o pequeno passo que fica confortável para você, que você faz. Ele exige um esforço, mas é um esforço pequeno, não é um esforço gigantesco, que quando você olha, você já fala, não vou fazer. Ou você faz, mas você faz por uma semana. É com isso que a gente vai poder virar esse jogo e você poder ter orgulho do que você vê no espelho. Você poder ir numa festa e ficar tranquilo de colocar uma roupa e saber que a roupa vai ficar ok para você. Você poder ir para um clube, para uma praia, colocar menos roupa, biquíni, sunga e ficar tranquilo. Ficar bem com você mesmo. Então vamos lá. Coloca esse primeiro passo em prática. Ação. Eu quero te ver tendo resultado. Esse é um grande prazer para mim. Esse é o meu objetivo. Tem pessoas que elas precisam de mais. Eu sei disso. Tem pessoa que assistindo esse vídeo, ela já vai começar a fazer alguma coisa. Já vai começar a dar os pequenos primeiros passos dela. Tem gente que precisa de mais. Tem gente que precisa de mais ajuda. E eu estou aqui para isso. Eu estou aqui efetivamente para te ajudar. Da forma que for necessária. Da forma que for necessária. Se você é de Campinas, inclusive, eu convido você a vir aqui na VIP para a gente se falar, para a gente se conhecer. Escreve para mim aqui embaixo. Vai ser um grande prazer poder te ajudar efetivamente a sair da onde você está e chegar aonde você quer chegar. Conta comigo. Eu estou aqui para isso. Essa é a minha missão aqui na Terra. Ajudar você a dar o seu passo, chegar onde você quer, mudar esse jogo, virar esse jogo, ter satisfação com você mesmo. E eu não vou cansar de falar uma coisa que é muito importante. O seu corpo é a casa onde você mora. Se você tem metas, se você tem objetivos, se você tem uma missão, se você sabe qual é a sua missão, só o seu corpo que vai te levar até lá. Se o seu corpo falhar, você não chega. Então vamos lá, vai. Bora fazer isso acontecer. Quero agradecer muito você pelo tempo que você ficou aqui comigo até o final. A gente sabe que o tempo é um dos bens mais preciosos que a gente tem. Então eu te honro e te agradeço por isso. Por você estar pensando no seu corpo e pensando como fazer para sair de onde você está e ter uma vida com mais saúde, ter um estilo de vida saudável. Eu te encontro no próximo vídeo. Valeu!